Continua falando conosco, Senhor. Estamos te ouvindo. Nós queremos ouvir a tua voz. Obrigado, Jesus, obrigado. Confiamos em ti, Espírito Santo, para que a tua palavra continue penetrando profundo no nosso coração. Amém. Muito bom, gente. Estou muito feliz. Também tem uma célula de homens que começou essa semana de sábado. Foi muito legal. Aliás, os homens, está sendo muito poderoso esse lance com os homens de honra, não é verdade? Isso que você ouviu aqui, esse testemunho, são os homens se juntando, né? O Marcelo disse que não pode sair, e outros dois que são muito ocupados vão lá para dizer para ele como ele é importante. Vou gastar um tempo com ele. Isso é bom, hein, irmãos? Isso é botar o reino de Deus em primeiro lugar, como essas pessoas fizeram, como os professores estão fazendo. Muito bom. Quero falar com você hoje sobre a escolha que podemos fazer com relação à obediência radical. Semana passada falamos sobre escolhas, né? E usei até essa mesma imagem. Nós às vezes achamos que existe direção, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode. Mas a questão toda é que Deus dá uma direção. O que é uma obediência radical? Radical tem dois significados, um negativo e um positivo. O radical positivo, o que é? É de raiz. Um cristão raiz é um cristão que obedece a Jesus, certo ou não? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Quem não me ama, não obedece os meus mandamentos. É simples assim. Então, às vezes o mandamento de Deus, tem os mandamentos claros, mas também tem orientações e mandamentos que é para você. O Senhor está falando para você. Ele pede algo para você, às vezes é algo simples. Visita aquela pessoa, manda uma mensagem. Ora sobre isso. Larga de ficar tão tempo no celular. Para de assistir essa tranqueira. Amém, irmãos? Usa o seu tempo numa coisa melhor. Então, esse radical no bom sentido, radical de raiz, não é? É de fundamental, de algo que é principal. E tem o radical do radicalismo, do egalismo. Radicalismo de fazer a minha vontade, tem que ser radical, aquele radical, só que tem que ser do meu jeito, não é? Legalista. Não é isso que Jesus está falando. E quando a gente pensa em obediência, então, o que é obediência para você? A gente pensa em obediência, a primeira coisa que a gente ouve, o que é? É a mãe falando para o filho, né? Menino! A gente zoava na nossa família, né? Minha mãe chamando meu irmão, 15 anos mais novo que eu. O meu segundo irmão, ele costuma repetir. Ela dizia assim, Xande, menino. Quando ela falava assim, para de fazer arte, moleque. O que é obediência para você? Fazer algo que você deve, mas não quer? Não tem essa ideia para nós, obediência, às vezes? Obediência é o quê? É fazer algo que você precisa, mas não gosta. A obediência, ou obediência é fazer o desejo de outro por amor, mesmo que não beneficie a você mesmo. A definição bíblica de obediência está mais para isso. Eu vou fazer a vontade de uma outra pessoa, porque eu amo essa pessoa, mesmo que eu não tenha vantagem. Aliás, eu vou fazer muitas vezes coisas que não são assim nem vantajosas para mim. O que fez Jesus quando teve que obedecer ao Pai? Ele obedece ao Pai. E chega na hora H e fala, Pai, se for possível, passa, mas seja feita a tua vontade, eu quero te obedecer. Então, irmãos, o conceito de obediência bíblico está ligado ao amor, ao quanto você valoriza alguém, a quanto você é capaz de fazer algo em favor de outro e não de você mesmo. Estamos captando aí, não? Amém? Quando eu falo obediência na igreja, fala, lá vem a lista de regras. E Deus falou, eu não quero que vocês fiquem obedecendo regras. Eu quero que vocês demonstrem amor, não façam sacrifício. Oséias 6,6, citado por Jesus. Eu quero que vocês amem uns aos outros. Vocês acham que eu prefiro ofertas e tudo do que obedeço a minha palavra? Então, Jesus é muito claro. No dicionário brasileiro, obedecer significa
Sujeitar-se à vontade de outro, estar sob a autoridade de outro, é cumprir, executar alguma coisa. No hebraico é a palavra chamar. Ouve, dê atenção, concorde, consinta. Dê o seu concorde, faz alguma coisa. Em grego, significa submeter-se, dar resposta aos conselhos de outro. Olha que legal. Tem várias palavras de obediência no grego, não vou ficar aqui fazendo isso. Mas quando você estuda, você vai perceber que submeter é dar resposta quando uma outra pessoa fala. Para o seu bem. É ouvir, escutar. O significado também é dar resposta ao que está batendo na porta. Quem está batendo na porta, gente? Não é? Se ele estiver batendo na porta, quer dizer que ele está do lado de fora ainda. Eu aconselho você a abrir rápido. Jesus está fora dessa igreja onde ele bate na porta. Em grego também tem uma palavra, ginomai, que significa tornar-se, começar a ser, receber vida. É muito interessante. Então você percebe que a obediência é uma escolha. Não é uma imposição, a obediência é do coração. Ninguém obriga outro a obedecer. Ah, mas obriga. Então a mãe quer obrigar o filho a obedecer. Filho, vem aqui. Não vou. Vai lá pegar aquela coisa. Não pego. Vem aqui, senta aqui agora, senão você vai ver. Ele senta. Sentou? Sentei. Mas por dentro eu estou em pé. Ele está obedecendo? Não. A obediência mesmo envolve uma escolha da nossa vontade. E esse texto que diz, a palavra de obediência, essa que fala sobre se tornar, é quando o povo não quis obedecer às palavras de Deus ditas por Moisés. Olha o texto de Atos 7:38, quem está falando é Estevão, falando para aqueles fariseus todos. Depois Estevão vai ser apedrejado por ele. Diz assim: Moisés estava com nossos antepassados, com a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo falou do Sinai, e ali Moisés, o que aconteceu? Recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Se recusaram, aquela palavra, a receber vida. Se recusaram a se tornar quem Deus planejou eles para serem. Eles rejeitaram em seu íntimo voltar ao Egito. Não é um negócio de louco, gente? Tá, nós vamos, mas não queria estar no Egito. Escravo, lá tinha cebola. Lá a gente podia fazer o que a gente queria. A gente era escravo, mas tinha Se recusaram a tornar-se o povo que Deus os criou para ser. Recusaram as palavras que dão vida. Estão percebendo, irmãos? Está claro isso? Acontece ainda hoje isso, não? Ixi. Jesus é a palavra viva. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. As suas palavras são espírito e são vida. Quando nos recusamos a obedecer às palavras de Jesus, estamos recusando o que Ele fez na cruz por nós. É muito sério, hein? Quando nos recusamos, quando não obedecemos às palavras de Jesus, estamos recusando a vida abundante que Ele disse que veio nos dar. Quando não obedecemos às palavras de Jesus, estamos escolhendo a nós mesmos como nosso Deus. Isso é muito sério. E aí nós abrimos a influência do inimigo. Lá no Jardim do Éden, nós falamos a semana passada, o que aconteceu no Jardim do Éden? Tem homem e uma mulher. E o Jardim do Éden permitia uma única escolha ruim, a um homem e uma mulher. Por quê? Porque Deus fez eles livres, eles tinham que ter uma escolha. Então Deus plantou uma só. Se você escolher não me ouvir, escolher fazer isto, porque você vai escolher isso, você vai morrer, ficar separado de mim. Para haver liberdade tem que ter escolha. Quantos são livres em Cristo Jesus aqui? Você é livre? Então diga, eu tenho escolha. Não, me forçaram. O diabo me forçou. Peraí, você é livre em Cristo Jesus? Você conhece Jesus? Não. O diabo não pode forçar você a fazer nada, filho. Ninguém pode forçar você a fazer nada. Que não tinha outro jeito. Tinha. É que você não quis. Somos amigos ainda?
tem jeito, você não pode sair, eu estou com o microfone, né? Agora não tem jeito. Jesus nos fez livres novamente por sua morte e ressurreição. Fez ou não fez? Ele nos deu a sua presença, o Espírito Santo em nós, para nos guiar, não controlar. Ele não controla, o Espírito Santo não controla, ele guia, ele diz: vem, escolha me seguir. Nós somos novamente livres num mundo cheio de escolhas ruins. É cheio de escolha ruim ou não é? É. Já tentou escolher um filme bom para assistir? Está cada vez mais impossível, não é verdade? Esse mundo só tem escolhas ruins. O que vamos escolher? Somos livres. Então, irmãos, tem duas fontes para a gente escolher. Há duas maneiras. A gente baseia nossas escolhas basicamente em dois fundamentos. Um é no poder da natureza humana, velha, caída, com aquela que nós nascemos. É o poder do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O poder de confiar em si mesmo, de achar que sabe. Afinal de contas. E tem a outra fonte de poder para fazer escolhas, que é viver com o poder que vem do Espírito Santo, que é o poder da árvore da vida, a árvore que transmite vida. O poder e a força vêm agora do quê? De confiar no amor de Deus, e porque você confia, você obedece às instruções dEle. Está claro isso? Então, como é que funciona isso? Gálatas 5 vai dizer como isso funciona. E aqui é interessante a gente prestar muita atenção, por quê? Porque esse texto muitas vezes é mal interpretado. A impressão desse texto é que a gente é escravo de uma coisa, dá a impressão que veja bem, presta atenção, Paulo está dizendo isso para pessoas livres, amém? Ele está falando para pessoas livres que podem fazer uma escolha. Ele diz assim: por isso eu digo, deixem, permitam, escolham, que o Espírito Santo guie a sua vida. Não é interessante isso? A religião diz: não, o Espírito Santo é controlado, Deus me controla totalmente. Ele não controla, você é livre. Você escolhe se você quer seguir. Então ele diz: deixe que o Espírito guie a sua vida, assim vocês não vão satisfazer os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Verdade ou não? Lógico. E o Espírito Santo nos impele na direção contrária àquela que é desejada pela natureza humana. Que natureza humana é essa? É a natureza humana caída, aquela que foi crucificada. Estas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que tentam fazer. O que ele quer dizer esse texto? Quer dizer que se você quiser fazer o que a carne, essa natureza caída que foi crucificada, que não domina mais quem está em Cristo, amém, irmãos? Está bem claro isso, não? Só que você pode querer atender o desejo dela, você é livre. É ou não é? É livre. Você pode escolher o filme. Você pode escolher se aceita a propina. Você pode escolher se mente, você é livre. Ai, pastor, o diabo sei o quê. O diabo chega lá e fala: e aí? Ele não. O diabo quer que você faça a sua vontade. O diabo quer que você atenda essa natureza caída. Você está entendendo? Está caída, mas ele quer que você continue atendendo ela. Então, esse texto está dizendo: se você quiser fazer o que a carne quer, o Espírito vai se opor. Vai dizer: não faz isto. Mas se você quiser fazer o que o Espírito quer, esta natureza antiga vai se opor. Cada um querendo que você faça o que eles desejam. De um lado você tem o Espírito Santo querendo fazer o que ele deseja. Do lado você tem a sua antiga natureza querendo fazer o que ela deseja. Está claro isso, não? E isto só pode acontecer, gente, isso é muito importante, hein? Isso só pode acontecer com uma pessoa livre, você está entendendo? Não. Porque ela pode tanto escolher um, quanto escolher outro. Mas se a pessoa não crê em Jesus, se a pessoa não experimentou esse Espírito Santo, ela está escrava dessa natureza caída, está certo ou não? Ela não consegue se libertar. Que nem falou o Arnaldo dos domingos aí, você não consegue.
Você está escravo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas estando livre, você é capaz de fazer o que você fazia antes. É louco, né? Mas é assim que Deus fez. Deus criou pessoas livres. Quantos são livres? Você é livre? Não. E ficou estreito, agora eu tenho uma escolha. Na hora que você fala, eu sou livre, você está dizendo, eu tenho o poder de escolher. Eu não posso transferir essa responsabilidade para o meu irmão, para o meu pastor, não posso transferir para ninguém. Eu escolho. Você é livre, você escolhe permitir ser guiado pelo Espírito Santo ou pela natureza humana pecaminosa, que já foi crucificada com Cristo, que não domina. Por isso ele diz assim, não se submetam de novo à escravidão. Vocês não receberam um espírito que os torne novamente escravos medrosos, mas um espírito que diz o quê? Abba, Pai, Papai. Estamos aí, irmãos? Aí o que acontece? E o Paulo vai explicar para nós, graças a Deus ele explicou. Diz assim, quando vocês, avança por favor, quando vocês seguem os desejos da natureza humana, os resultados são muito claros. Imoralidade, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva. Também esse, pastor, também. Ambições egoístas. Nossa, o que é isso? Fazer o que você quer primeiro. Dissensões. O que é dissensão? Divisão. É quando você provoca, traz para o seu lado. Traz para o seu lado, preciso ganhar essa. Você traz para o seu lado. Você precisa vencer esse negócio. Inveja. O que é inveja? O outro está fazendo tão bem. A pessoa vem e começa a cantar. Ela canta melhor que você. Sinto que Deus não está mais me chamando. É porque é o palco, né? É a plataforma. O outro começa a fazer algo melhor, você quer fazer algo diferente. Se você acha que alguém prega melhor que você, então agora você não quer pregar mais. É sério, mano. Se alguém faz a célula diferente, você fala, eu não vou fazer mais, porque eu não sei. Você é tão bom, faz você. Isso não é humildade, não, isso é um baita de um orgulho, isso é carne, gente, isso é coisa ruim. Tá dando para entender o que é a natureza humana? Bebedeira, festança desregrada, outros pecados semelhantes. Vou aproveitar, sou livre mesmo. Por que eu não posso? Todo mundo pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem hora para tudo. Repito, quem pratica essas coisas não é do reino de Deus. Então o que está acontecendo basicamente é que o foco está na satisfação pessoal em primeiro lugar. É isso que Paulo está dizendo. Tudo isso aí, toda essa lista aqui, está focado em satisfazer minha vontade. Por isso que começa com o sexo. Aliás, esse mundo não é imoral por natureza? Por quê? Que a primeira manifestação do egoísmo, da satisfação própria, está na questão sexual. Por isso tem tanto abuso. Não vou nem mencionar os nomes. Eu preciso satisfazer a mim primeiro. Não importa se isso vai custar. Vai custar uma criança. Vai custar uma família. Mas eu não sou assim tão grosseiro. Tá bom. E a ambição egoísta? E o negócio que, afinal de contas, eu preciso ter sucesso. E, afinal de contas, eu tenho que pensar em mim primeiro. Então, tudo isso está na satisfação em primeiro lugar. Esses são os efeitos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção. Quando o homem conheceu o bem e o mal, sabe o que ele descobriu? Que o mal é um meio mais fácil e poderoso de satisfazer meus desejos do que o bem. Na hora que eu conheço o bem e o mal, eu falo, o mal tem as suas vantagens. É mais fácil, é mais simples, eu consigo o que eu quero manipulando, torcendo, mentindo. Verdade ou não é? Abusando, forçando, impondo, controlando. Está dando para entender o esquema, irmãos? Está claro isso? Não? Então, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é que as pessoas escolhem o mal.
Porque é mais fácil satisfazer os seus desejos prejudicando outras pessoas. É muito mais difícil atender os seus desejos fazendo o bem para todos. É ou não é? É ou não é, gente? Vocês estão intrigados, não? Tem muito mais revelação no jardim do Éden do que a gente imagina, não é verdade? Não. Mas agora nós somos livres. Não somos obrigados a fazer o mal. Mas podemos, se quiser. Ninguém nos obriga a mentir, mas podemos mentir. Ninguém nos força a fazer uma escolha ruim, mas a gente pode fazer. Porque nós somos livres. O homem então se tornou seu próprio Deus. Lá no Éden. Centrado em si mesmo, semelhante a quem? El diablo, sim. O Satanás, o adversário, aquele que se opõe a tudo que é Deus. Então ele vai lá, manipula, fala, eu posso fazer uma escolha. Na hora que ele faz uma escolha, na verdade ele não está escolhendo nada, tá certo? Você está entendendo, não? O homem que pensa que é livre, fazendo a própria vontade sua, na verdade está sendo conduzido pelas trevas. Faz o que é bom para você. Pense em você mesmo. Você não é o filho de Deus? Você está com fome, né? Deus mandou você jejuar aqui, o Espírito Santo. Mas Deus entende, tá 40 dias já. Manda a pedra transformar em pão. E se Jesus atende, pensando nele mesmo, o que acontece? Foi controlado. Jesus está lá com os discípulos na Cesareia de Filipe, e então Pedro fala, você é o grande filho de Deus Todo-Poderoso, bem-aventurado você, Simão, filho de Jonas, porque foi o meu pai que te revelou. Agora eu vou te dar uma outra revelação, eu vou ter que morrer, eu vou ser crucificado, não falou crucificado, ele falou, eu vou morrer, vou sofrer na mão dos religiosos. Aí Pedro puxa ele de lado e fala, para com isso, mestre, tem pena de ti mesmo, cuida de você, tem pena de você mesmo, pare de sofrer. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Para trás de mim, Satanás, adversário. Você não pensa nas coisas de Deus, só dos homens. O diabo pensa o tempo todo em como é que você pode ter uma vantagem para você, desde que você não obedeça a Jesus. E Jesus falou, você me obedece, você renuncia a sua vontade em favor da minha, e os céus estão abertos sobre a sua vida, amém? Mas é aí que é mais difícil. É que eu gosto de fazer a minha vontade. Está dando para entender, gente? Tudo que o diabo precisa para causar destruição e morte, roubar, matar, destruir. Você sabia que ele não faz direto? Não, ele usa os homens e as mulheres. É ou não é? É o tempo todo. Tudo que o diabo precisa para causar destruição é alguém centrado em si mesmo, que deseja fazer o que é melhor para si mesmo. Aí racham as famílias. Homem vai embora, marido vai embora, mulher vai embora, filhos ficam abandonados. É verdade ou não é? Mentira, fraude em empresa. Projetos que param. Se olhar para o governo, então, meu Deus do céu. Nós estamos aqui ainda? Não estamos aí? Está dando para entender a questão das escolhas? Toda vez que você escolhe fazer a sua vontade, na verdade, você está cedendo a umas certas cordinhas do inimigo. Mas se a sua vontade é a vontade de Deus, aí não, né? Beleza, não? Se a sua escolha é a escolha de Jesus, acabou. Se você pegou, não é aqui, esse é o sentido, eu vou, está tudo resolvido. A gente escolhe quem seguir. Então, quanto mais você focar no seu problema, em você mesmo, mais você vai ser manipulado, enganado, quando vai ver, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu e Maria já ouvimos tantas vezes, né? Eu não sei por que eu fiz, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz com a minha família. Olha o que eu fiz com a minha vida. Foi enganado.
Mas você não é enganado quando você está com os olhos em Jesus, obedecendo a Jesus, querendo, Senhor, eu quero a tua vontade. Não dá para ser enganado, amém, irmãos? Pode ser pressionado, pode resistir a você, pode ter obstáculo, pode ser que tudo fique o contrário, mas não dá para ser enganado, amém, irmãos? Aqueles que olham para Ele não ficam confundidos. E tudo que Deus precisa para libertar, para edificar, para transmitir vida, é alguém centrado em Cristo Jesus, que deseja obedecer a Ele. Eu faço a vontade do meu Pai. E Jesus nos deu o poder também de fazer a vontade do Pai. Venha o teu reino, seja feita, mas é uma escolha. Às vezes somos enganados, sim, mas quando você descobre, faz o quê? Faz outra escolha, arrepende. Arrependimento é isso, muda a maneira de pensar e faz outra escolha. Porque senão o que acontece é que a vida, assim, eu não sou responsável por nada, é as circunstâncias, é o mundo, é a minha mulher, é o cachorro, é o meu time. Mas o fruto do Espírito Santo produz esse fruto. O que ele produz? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem lei contra essas coisas. Ninguém nunca vai dizer, não seja manso, não seja bom. Não existe, ninguém vai condenar você para fazer isso, amém? Agora essa lista toda aí diz respeito só a nós, não? Você percebeu que essa lista diz respeito a outras pessoas? Primeiro a Deus, depois aos outros? Por que estamos falando isso? Porque Jesus está querendo fazer algo maior, amém? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. A natureza humana está lá, está querendo que você faça, fala, você está morta, está crucificada. Eu não quero, vou manter você crucificada aí. Jesus crucificou você, não vou te ressuscitar. Amém, irmãos? Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Uma vez que Jesus deu a vida para você, por que você não segue esta vida que está aí dentro de você? É o que está dizendo o texto. Não vamos nos tornar orgulhosos, provocando, invejando os outros. Para de olhar para os outros. Porque Deus deu para ele. Eu já vi tanto isso. Por que Deus, meu Deus, só faz para o outro e não faz para mim? Porque tem uma coisa errada com você, não com o outro, mano. E com Deus também não está. Beleza? Estou falando o que eu também ouvi, tá bom, irmãos? A gente não pode ensinar aquilo que a nós mesmos não tenhamos passado momentos para aprender. A obediência é isso. A obediência é uma resposta, uma escolha consciente. A desobediência também. Está ficando claro isso, irmãos? Porque, sabe, o que é que implica isso? O diabo sempre vai dizer, eu já falei esse texto, né? Faz o que é melhor para você, não é verdade? Não. Então nós somos livres. Para obedecer ao Espírito Santo e permanecer livres. Quer permanecer livre? Obedece àquele que te tornou livre. Quer ter alegria? Obedece àquele que é a nossa alegria. Está simples o suficiente, irmãos? O que é que está complicado nessa situação? A mentira de que eu não consigo escolher. Consegue, você é livre. Você é livre. Eu quero terminar essa mensagem aqui, lendo um texto que fala sobre que Jesus disse assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Para tirar essa dúvida de que é uma questão de escolha, porque Deus também escolhe. Deus também escolhe, sabia que Ele escolhe? Mas primeiro Ele chama. Primeiro Ele chama, depois Ele escolhe. Não devia ser ao contrário? Eu escolhi, então eu chamo quem eu escolhi. Não, Ele chama. Ele chama a todos. Vinde, bebam de graça da água da vida. Venham todos. Amém, irmãos? Todos. No Antigo Testamento, Deus faz com o povo de Israel, que o rejeita. Mas Jesus fala, não era só para vocês.
Vocês tinham que abençoar todo mundo. Já que vocês não rejeitaram, vem Jesus e fala, é para todos. Entre o chamado e a escolha, existe uma resposta a ser dada. Essa que é a questão, tem uma resposta. Há uma obediência a ser cumprida. Entre o chamado de Jesus, para você escolher, há uma obediência. Antes de muito fruto, tem uma limpeza, tem uma poda. Porque se eu não tirar as coisas ruins, não dá fruto. O que significa então que muitos são chamados, poucos são escolhidos? É o texto de Mateus 22. Jesus falou assim que o reino de Deus pode ser ilustrado como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Quem que é o rei? É o Deus Pai, que tem um filho, Jesus. E os convidados? O povo de Israel primeiro, e depois todos os povos, tribos, línguas e nações. É nós, certo ou não? Está claro? É. Então o que acontece? Quando o banquete estava pronto, o rei chamou os seus servos para avisar, mas todos se recusaram a ir. Então ele enviou outros servos, eu preparei o banquete, boi, novilho gordo, o negócio é bom, gente, é só Black Angus, você está entendendo? É só picanha top. Agora perto do almoço dá um negócio, né? Começa a salivar, né? Olha, só tem top as carnes, hein? Cordeiro, tem umas paletas de cordeiro. Quem gosta de cordeiro aqui? Gosta de cordeirinho? Olha, levantou as duas mãos, Jesus, amado. Com aquele monte de hortelã, coisa maravilhosa. Está tudo pronto, é bom, pode vir. Os convidados não lhes deram atenção. Foram para um lado, outro para sua fazenda, outro para o negócio. Os outros ainda agarraram os mensageiros, alguns até mataram eles. Ele está falando dos profetas. Está falando de todos que Deus mandou falar. Veja, eu sou um bom rei, eu tenho um reino, eu quero que você faça parte dele. Não estou interessado. Lucas, tem uma passagem paralela em Lucas. Lucas diz assim, todos eles deram desculpas. Todos eles deram desculpas. Acabei de comprar um campo, preciso inspecionar. Comprei uma casa, agora tenho que ver a casa. Acabei de comprar 5 juntas de bois. Acabei de comprar um carro, vou experimentar. Ou doenta disse, acabei de me casar e não posso ir. Oh, pois é. Os meus interesses em primeiro lugar. Então, Deus chama esses caras. O rei chama essa turma toda, mas não pode escolhê-los para entrar no reino, porque eles não querem. Está dando para entender? O rei ficou furioso, enviou seu exército para destruir os assassinos, aqueles que mataram os profetas. E disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, meus convidados não são dignos. Saiam pelas ruas, convidem todos que vocês encontrarem. Lucas fala, convida os doentes, os coxos, os cegos, convida os pobres, convida o pessoal mendigo, convida todos. Graças a Deus que Ele chamou, irmãos. Eu estou feliz que Ele chamou esses. Então os servos trouxeram todos que encontraram bons e maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. O que é bons e maus? No original significa os de boa reputação, os honrados, os saudáveis. E os maus? O pessoal de má reputação, que ele fala, esse também. Não tem um problema com a religião com isso, né? Mas esse também, mas aquela não é. O que está fazendo aqui? Respondeu o chamado. Jesus chamou e essa pessoa decidiu responder. Amém. E sabe o que ela recebeu quando chegou todo imundo, todo sujo, num banquete de casamento? Quando chegou caindo aos pedaços, ele entrou e falou, pera, aqui está um manto real, aqui está o sangue de Cristo, aqui está uma nova vida, joga as suas roupas fora, se despoja de tudo que é antigo e veste este novo, porque agora você está entrando no banquete do rei. Amém. Não importa quem você foi. Isso é o que Jesus faz por nós, amém, irmãos? Fez por você ou não fez? Fez. Imagina agora que alguém resolve entrar no banquete sem botar um manto nupcial, sem botar as vestes.
Quando o rei entrou para receber, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento. Não estava de manto. Estava do jeito que veio, com as roupas velhas. Ou, nobre como ele era, honrado como ele era, estava com as próprias roupas dele. Está dando para entender, irmãos, a analogia aqui? Amigo, chamou de amigo ainda. Amigo, como é que você entrou aqui? Como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? A roupa que eu mesmo te dei. A roupa que você recebeu de graça. O homem não teve que responder. Por que não teve que responder? Porque todo mundo recebeu uma veste. Amém, irmãos? Todo mundo recebeu uma veste para entrar. Mas aquele homem não quis usar. O que faz o rei? Amarra a mão e os pés, lança fora na escuridão. Ali vai ter choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu não posso escolher alguém que não me escolheu. Eu não posso escolher alguém que escolheu me rejeitar. Está dando para entender, irmãos? Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos chamou, nos predestinou. Se você me escolher, você vai ser meu filho, sentado à direita, vai ter toda a autoridade. Já está predestinado. Que nem você pegar a rodovia Fernão Dias, no sentido da Minas Gerais, está predestinado a chegar em Belo Horizonte. Mas se pegar no outro sentido, vai chegar onde? São Paulo. Não adianta você tentar chegar em Belo Horizonte. Você escolhe o lado que você quer. Nós escolhemos. É por isso, irmãos, que é um chamado, não é? O pai chamou para o banquete, não é? Já falamos das vestes aqui. Lembra dos 10 servos? Jesus chama 10 servos, dá uma moeda de prata para cada um. É um outro rei. E fala, negocia até que eu volte. 7 não mínima satisfação, nem aparece. 2 fala, a tua moeda rendeu 10. A outra falou, a tua moeda rendeu 5. Você é bom, você é fiel. Você vai governar 10 cidades, você vai governar 5. Aí vem eu e fala, eu estou com medo, escondi a sua moeda de prata, porque vai pegar com o senhor. Não sei, eu não quero. O senhor é bravo. E fez um monte, jogou tudo para ele a responsabilidade. Ele falou, é mesmo? Você é mau, você é negligente. Você não fez o mínimo. Por que você não entregou, pelo menos para o banco? Nem o mínimo você fez. Você quer entrar no meu reino? Assim? Você não vai entrar não. Dá essa moeda porque tem 10, pega esse aí, amarra. Não, esse aí perdeu o pouco que tinha. Na outra versão dessa parábola, que são 3 talentos. O que diz 5, o que tem 2, o que tem 3. 5, 2 e 1. O de 1 também diz, olha, sabe aquele talento que o Senhor me deu? Sabe aqueles dons que o Senhor me deu na terra? Sabe aquela oportunidade que o Senhor me deu lá em Atibaia? Sabe aquela família que o Senhor me deu? Sabe aquela prosperidade que o Senhor me deu? Sabe aquela vida nova que eu recebi quando eu estava na terra? Pois é, eu fiquei com medo. Fiquei com medo de fazer alguma coisa errada, eu não fiz nada. Estou inteirinho aqui. Tirou o que ele tinha e falou, bota lá fora, vai ter choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Jesus diz assim, se você foi fiel no pouco, eu vou te dar muito mais. Teve uns que nem aceitaram. Mas tem uns que sabe o que eles querem fazer? Quer entrar na festa sem o manto. Acha que pode entrar no reino sem uma obediência. Acha que pode fazer parte sem dar uma resposta. Está ficando claro, irmãos? Lembra que essa obediência, Ele deu o poder de você obedecer, tá? Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado. Olha que lindo esse texto. Abraão obedeceu quando foi chamado. Ele podia não ter obedecido, mas ele obedeceu. Partiu sem saber aonde ia. É o Senhor? Eu vou. E tanta gente desistindo do chamado. Parando no meio. Ai, será que Deus me chamou mesmo? Que ficou difícil. Quando fica difícil, a gente acha que não é Deus mais chamando, né? Não é uma coisa ridícula isso?
Abraão obedece ao chamado sendo escolhido para ser pai de multidões. Quando Abraão obedece, fala, tá bom. Você obedeceu, Abraão? Eu escolho você para ser pai de multidões. Você vai dar descendência ao Messias. Ei, eu vou mudar essa terra para sempre. Amém? Porque um homem creu. Quando uma mulher crê, um homem crê, decide obedecer, começam a acontecer mudanças poderosas. Pode subir a banda aqui. Então, irmãos, ai, Deus sempre me atende. Sabe o Deus que é o gênio da lâmpada? Ai, Deus sempre me atende, Deus sempre me ajuda, Deus é tão bom. E quando Deus não faz o que você quer, Ele continua sendo bom? Continua sendo bom? E quando você ora e dá tudo errado, Deus continua sendo bom? E quando você pede e não acontece, Ele continua sendo fiel? Não, para muitos não, eles desistem. Deus não fez o que eu quis. A coisa não foi do jeito que eu pensei, então eu vou desistir. Você pode, é uma escolha. Cuidado com a escolha, hein? Cuidado aí, hein? Não faz essa besteira, não. Irmãos, Deus não existe por nossa causa. Já parou para pensar nisso? Nós existimos por causa dEle. Fomos criados para a glória dEle. Por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós também. Mas nos deu a opção de escolher. Se você não sacrifica a sua vontade, não renuncia a nada, você não vai cumprir o seu propósito. Todos aqueles planos maravilhosos que Deus fez param. Todas aquelas pessoas que podiam ser transformadas, não são. Todos aqueles que podiam sair das trevas para a luz, como você um dia saiu, não saem. Quando a gente cumpre uma obediência, primeiro que nós mesmos é que somos recompensados. Mas Jesus decidiu, pela nossa obediência, abençoar também a outros juntos. Podemos escolher, irmãos. Você não vai se tornar a pessoa que Deus fez você para ser, se você renunciar, se você abandonar, se você ficar só pensando em você mesmo, que minhas dores, meus problemas. Será que isso está claro para nós, irmãos? Então, mais ouço as pessoas querendo que te faça orações para Deus fazer o que elas querem. Eu vejo muito poucas pessoas dizendo, Senhor, o que tu queres? Pensamos que Jesus quer fazer a nossa vontade, nos abençoar em tudo que desejarmos, nos dar tudo que a gente quer. Sabe, na verdade Ele quer, mas não do nosso jeito, né? Jesus fez e ainda faz a vontade do Pai, não faz não? Jesus nos chamou para fazer a vontade do Pai, nós também. Vocês vão fazer as obras que eu faço. A primeira obra de Jesus foi ser obediente. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, da injustiça, das pressões, mas ele permaneceu. Nós somos chamados do mesmo jeito, amém, irmãos? Está dando para entender que nós também somos chamados para isso? Não? Vai ter momentos difíceis, mas ele falou, você vai permanecer firme? Vai. Puxa, maravilha, servo bom e fiel. Ah, mulher boa e fiel, você vai ver o que eu vou fazer agora. Você vai ver o que eu vou derramar sobre a sua vida. Você vai ver o que eu preparei para você. Você foi fiel nessa moedinha? Eu tenho 10 cidades para você, amém. Eu tenho uma autoridade espiritual para você que você não imagina. Eu vou poder derramar sobre você recurso financeiro, criatividade, porque agora você me obedece. Você não vai fazer a sua vontade. Eu posso despejar dinheiro sobre você, contatos, pessoas. Eu posso derramar dons sobre você, porque você vai fazer o que eu quero e não pensar só em você. Amém, irmãos? Estão dando para entender? Mas a escolha é nossa. Uma escolha tão simples. E Jesus não testa a gente com coisas difíceis. Sabe o que Ele testa a gente? Coisas pequenas. Às vezes até permite que algumas coisas dê errado. Para saber se Ele é mais importante do que aquilo que Ele pode te dar. Porque se o que Ele pode te dar
é mais importante do que quem Ele é, se aquilo que Ele pode te dar é mais importante do que aquilo que Ele é, você pode se perder. Eu posso me perder. Jesus sempre faz o que agrada o Pai. Pai, eu sei que Tu me ouves, porque eu sempre faço aquilo que Te agrada. Diante do túmulo de Lázaro, depois que Ele fala, Lázaro, vem. Que autoridade, não, irmãos? Nem a morte 4 dias segura. O poder da ressurreição operando através de nós, em nós e pessoas ao nosso redor. Porque respondeu ao chamado e disse, eu vou. Há recursos reservados exclusivamente para você. Você mesmo. Tem o seu nome. Tem uma etiqueta lá. Arnaldo, César, Isaac, Rafael, Bruno. Eles só serão liberados, entretanto, na medida que a sua fé e a sua obediência cumprirem. Não despreze o chamado de Jesus. Honre radicalmente o Espírito Santo. Obedeça radicalmente. Fala, vou fazer a tua vontade. E aí depois, isso é com Deus. Honre o Espírito Santo que habita no novo Espírito que foi criado na gente. Amém, irmãos? Ele me fez livre para que eu possa me entregar a Ele sem restrições. Vamos ficar de pé? Ele me fez livre para eu escolher me tornar a pessoa que Ele quer que eu seja.